Boa tarde, meus irmãos. Saudamos a amada igreja, no nome daquele que vive, reina e voltará, Jesus Cristo. Ele que é o motivo da nossa reunião nesta tarde. Amém? Ele, o motivo da nossa vida, da nossa existência, a força da nossa vida, o nosso amparo, a nossa fortaleza para sempre. O nome dele é Jesus. Amém? Por ele, nós estamos aqui com os nossos irmãos para oferecer a ele aquilo que é dele, a adoração da qual ele é e sempre será digno. Amém? Nós estamos mais uma vez fazendo essa experiência de fazer a ceia do Senhor à noite, ainda que seja dia ainda, não é? E queríamos avisar a igreja também que nesse dia 11 nós temos a Assembleia Geral Ordinária. O que isso significa? Estatutariamente a igreja ela tem uma prestação de contas anual. Nós sabemos que não são todas as igrejas que fazem isso, mas nós entendemos que a igreja, por causa de sua integridade, precisa ser absolutamente transparente nas suas contas, nos seus propósitos, nos seus projetos. Então, essa assembleia tem essa finalidade. Ela vai ser realizada na quarta-feira, às 19h30, em primeira chamada, e às 20 horas, em segunda chamada, com qualquer número de membros que compareça. Tá? É um procedimento legal, não é? Estatutário. E a nossa igreja, ela presta obediência às leis civis do país, então nós temos esse procedimento. Tá? E queria lembrá-los de estarmos nesse ano lutando em oração em favor dos enfermos. Estamos orando pela irmã Alice, que está numa grande luta. O Murilo, que está conosco nesta tarde e que está vencendo a batalha, está um pouco melhor, louvado seja Deus, né? E o Gustavo também precisa das nossas orações. Ele está indo para São Paulo amanhã com a Sara para fazer os exames e provavelmente no final desse mês ele vai se submeter a uma cirurgia grande e vamos precisar orar e jejuar por ele e por todos os enfermos. Amém? Glória a Deus. É começo de ano e temos que alimentar a nossa relação com Deus, com sonhos e propósitos novos, né? E o ano de 2016 se passou, nunca mais voltará. Precisamos sempre construir lembranças significativas, porque isso é o que importa. E agora temos que construir para a glória de Deus nesse ano de 2017. O que vamos construir para o Senhor? Então, é sobre isso que nós queríamos ter um momento de oração com vocês. Eu estou desafiando vocês. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus sonhos pessoais, familiares, ministeriais, profissionais, não é?
É importante nós colocarmos isso bem claro na presença de Deus e pedirmos a ajuda de Deus. Sobretudo, é importante que nós queiramos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É inútil nós pedirmos ajuda a Deus para uma coisa que nós sabemos que é contrária à palavra de Deus e à vontade de Deus. Mas aquilo que nós sabemos que faz parte da vontade de Deus, nós podemos entrar na presença de Deus e humildemente solicitar ajuda. Amém? Então eu queria fazer uma pergunta. Quem está nesse ano de 2017 começando algo novo? Pode ser na sua profissão, pode ser que você tenha entrado na faculdade ou entrado num novo curso, começado algo novo em sua vida. Pode levantar a mão quem está começando algo novo. Quem sabe você iniciou um novo empreendimento, quem sabe um novo curso, um novo sonho que você tem para a sua vida. Então eu queria que você ficasse de pé, eu vou orar por vocês. Senti que Deus estava falando comigo no sentido de orar com pessoas que estão abrindo uma nova página da sua vida, não é? É muito importante sabermos fechar uma página que passou e abrirmos uma nova página com todos os seus desafios, não é? E ensinamentos que vai trazer. Amém? Aleluia. Então, entregue ao Senhor agora isso que você está começando, isso que você está iniciando. Peça ao Senhor nosso Deus agora que Ele venha se associar contigo nessa nova etapa, seja qual for ela, um projeto profissional, ministerial, estudantil. Deus sabe os passos que você está dando. E você pode dizer a Ele que tudo que você fará para o louvor e glória do nome dEle. E a presença do Espírito Santo virá para te dirigir. Não tema os maus rumores, porque Jesus nunca entra em crise. O nosso país está lutando com uma crise que os homens construíram. Mas Deus opera num nível superior às crises humanas. Deus pode criar algo novo, exclusivamente para te abençoar. Se você tão somente confiar nele, Isaías 64 diz que o Senhor trabalha em favor daquele que nele confia. Então você já pensou, o Deus que fez os céus e a terra vai trabalhar em teu favor. Isso quer dizer que vai dar certo. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a vida destes filhos e filhas tuas que estão de pé neste momento. E que eles entrem contigo neste algo novo na vida deles. Senhor, há alguns que vão entrar no casamento, que eles entrem contigo. Outros vão entrar num novo negócio, num novo emprego, numa faculdade, e que eles entrem contigo, Senhor.
e que a tua presença, Senhor, esteja impregnada na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor. E que se cumpra na vida deles aquilo que diz a tua palavra em Colossenses, que tudo o que fizerem por palavras ou por obras, façam tudo para a glória do Senhor, dando louvor àquele que nos chamou da morte para a vida. Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, a vida cristã tem os seus mistérios relacionais, não é? Uma das coisas que eu aprendi nessa vida com Jesus é não fazer nada sem Ele. Por exemplo, eu não posso subir aqui nesse púlpito sem a presença dEle. É verdade que nós deveríamos agradecê-lo até por um copo de água, que tudo é obra da graça de Deus em nosso favor. Amém? Nós precisamos chegar a um ponto na nossa vida em que nós olhamos para tudo e por todas as coisas, e em todo o tempo, temos um coração agradecido. Vida cristã é parceria com o Espírito de Deus. Nos momentos bons, também nos momentos difíceis da nossa vida. Assim como podemos entregar a Deus a nossa alegria, às vezes precisamos entregar a Ele o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, não é? Então, nesse ano eu desejo para vocês que tenham uma boa, uma santa parceria com Deus em tudo. E que vocês saibam dedicar a Deus tudo o que Ele fizer que chegue às tuas mãos, que chegue até a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria dividir uma palavra do Evangelho com vocês e depois nós vamos tomar a ceia do Senhor. E a palavra que vou dividir está no Evangelho segundo São João, no capítulo 17. Sabe, meus irmãos, todos nós às vezes desenvolvem uma predileção especial por alguns dos evangelhos, né? Se eu perguntasse aqui, ia ser muito interessante, porque diferentes filhos de Deus têm predileções diferentes. Os 4 evangelhos constituem a mesma história, inspirada por Deus, mas contada por homens diferentes. E de todos eles, inclusive já lecionei no seminário sobre o Evangelho segundo São João, mas me parece que de todos os evangelhos, o que nos revela um toque assim mais sobrenatural da pessoa de Jesus é o de João. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que é. E dentro da narrativa do Evangelho segundo São João, há uma linha narrativa, uma história que está sendo construída sobre as últimas semanas da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus. Mas quando chega no finalzinho do capítulo 13, no capítulo 14, 15, 16 e 17, essa narrativa, ela é interrompida. E o nosso assunto nesta noite é para
ou melhor, nessa tarde, né, é para contar para vocês o que Jesus tinha a dizer quando esta narrativa foi interrompida. Então, o capítulo 17, que nós vamos ler agora na íntegra, é a parte final dos discursos de despedida de Jesus, despedidas feitas a partir do capítulo 13, versículo 31, até o final do capítulo 17. Pois no capítulo 18, retoma-se a narrativa dos fatos que envolveram as últimas semanas da vida de Jesus aqui na terra. Está claro, irmãos? Esse texto que nós vamos ler é chamado de a oração sumo sacerdotal de Jesus. Então, Jesus, nos diz a palavra de Deus em Hebreus, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, sem começo e sem final de dias, portanto, um sacerdócio eterno. Sumo sacerdote quer dizer o maior de todos os sacerdotes desta ordem eterna. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Você pode dizer isso com alegria, quem sabe até com orgulho, porque Israel tinha uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, no meio da qual Deus levantava um sumo sacerdote que entrava na presença de Deus, no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, nós temos um sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus Pai, onde ele vive e intercede por nós. Não é coisa maravilhosa, meus irmãos? Que nós temos alguém diante do Pai que fala por nós diante de Deus. Você poderia dizer glória a Deus por isso? Ser filho de Deus não é uma coisa pequena, é algo grandioso. Por isso que diz lá em João, né, sobre aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem Deus Pai lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que não foram nascidos da carne e nem do sangue, mas de Deus. Isso não é uma coisa pequena, é algo para sempre, por toda a eternidade, e deveria ser motivo de alegria na nossa vida, todos os dias. Mas então, estão preparados? Nós vamos ler o texto. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas são essas que Jesus falou? Eu sempre tenho chamado a atenção de vocês para prestar atenção no contexto da palavra, não é? Estas coisas que Jesus estava falando são aqueles discursos de despedida que começaram no capítulo 13, no versículo 31, e vem até o final
do capítulo 17. Entendido? Então, prossigamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Então, aqui Jesus começa a orar. Pai, é chegada a hora. Então, Jesus vem se despedindo dos seus discípulos e agora ele está terminando os seus discursos. Ele diz, é chegada a hora. A sua morte vicária, substitutiva, está agora muito próxima. E ele diz, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Pai eterno, te adoramos, te bendizemos por esta palavra que transpira amor, intercessão, eternidade. Senhor Deus, Pai, o teu Filho pronunciou estas palavras divinas, celestiais, quando estava se preparando para caminhar para um vale de ódio e de pecado humano, para então entregar a sua vida na paixão, no sofrimento e na morte, para nos redimir do pecado, do mundo e da morte. Pai, te bendizemos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, se você ler esta palavra muito atentamente, você vai ver que esta oração de Jesus está subdividida em 3 orações sucessivas. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus está orando pela sua própria glorificação. Não sei se vocês entendem o significado prático desta palavra glorificação, não é? Que é uma palavra da teologia, mas tem um significado muito simples, né? Glória é esplendor, é manifestação, né? É quando a natureza de algo ou de alguém se revela. É quando algo que estava invisível torna-se visível. É quando algo que estava oculto torna-se aparente. Então, esse é o significado prático de glorificação. Jesus aqui está pedindo que o Pai o glorifique, para que ele possa glorificar o Pai. Sabe, vamos dar um exemplo de glorificação para vocês. Sabe, meus irmãos, numa semente você não consegue saborear o gosto do fruto através da semente. Você não consegue sentir
o perfume das flores através da semente. Mas tudo está lá dentro da semente. O perfume, a beleza, o sabor. Só que na semente não está na sua forma glorificada, manifesta. Agora o que você faz? Pega aquela sementinha, planta. Se for uma semente de uma macieira, por exemplo, com o tempo ela vai crescer, vai produzir flores e depois vai produzir frutos. Então isso é a forma glorificada daquela sementinha. Então estamos tentando transformar teologia numa coisa mais fácil de entender. Então até o versículo 5, Jesus está orando pela sua própria glorificação. Vocês se lembram que durante o ministério de Jesus, no começo do ministério, os discípulos estavam meio em dúvida se ele era ou não o Messias. Lembram? João Batista, por exemplo, mandou os seus discípulos irem até Jesus perguntar: és tu mesmo aquele que nós esperamos ou outro? Tanto era ele mesmo que os discípulos foram e não voltaram, né? Glória a Deus, porque tornaram-se discípulos de Jesus. E cumpriu-se aquilo que João Batista, de uma maneira tão nobre, falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, naquele momento, aquele gigante espiritual que era João Batista começou a diminuir para que Jesus pudesse crescer. Aleluia. Irmãos, a glória de Deus é o zelo que Deus tem pelo seu próprio nome, pela sua própria dignidade. Amém? Quantos sabem que Deus quer mostrar-se? Você sabe, se Deus não quisesse ser conhecido, nós não estávamos aqui nesta tarde. Está claro isso para vocês? Jesus não teria vindo. Os profetas não teriam nada para dizer sobre a vinda do Messias. No entanto, Deus está falando sobre isso desde Gênesis 3, quando encontramos lá o proto-evangelho, quando diz a palavra que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali está uma primeira promessa messiânica. Então Deus queria se mostrar. Então Deus quer ser glorificado. Agora, aquilo que em Deus é a maior de todas as virtudes, no homem é o maior de todos os pecados. Porque o que é o orgulho, senão o zelo do homem pelo seu próprio nome, pela sua própria dignidade. Isso no ser humano é chamado de orgulho, mas em Deus é suprema virtude. Deus zela por sua glória. E essa palavra glória, então, é a sua revelação, é o seu testemunho. Pega o Salmo 119, que é um salmo de exaltação à palavra, e você vai ver o zelo que Deus tem pelos seus mandamentos, pelos seus testemunhos, pela sua lei. E na língua hebraica, cada uma dessas palavras tem uma conotação diferente, não é?
E Deus, então, zela por tudo aquilo que Ele falou e por tudo aquilo que Ele é. E Ele se revela por meio daquilo que falou. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós temos o tema principal da oração de Jesus. Estão me acompanhando? Normalmente, as pessoas dizem assim, mas a oração sumo sacerdotal de Jesus é uma oração pela unidade da igreja. Isso está correto? Está correto, mas é o tema que está na superfície, não é a essência da oração. Está sim na oração, mas não é a prioridade. A segunda parte deixa eu dar uma ênfase aqui. No versículo 3, Jesus diz assim, e a vida eterna, ele está falando sobre a vida eterna, que o Pai concede. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Será que você realmente poderia dizer que conhece a Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Porque, meus irmãos, as religiões colocam a vida eterna como algo futuro, algo que ainda vai acontecer, algo que está distante no tempo. Mas não é isso que Jesus disse. Ele diz que a vida eterna é esta, que te conheçam, que recebam a Jesus Cristo. Então, quando você recebe a Jesus Cristo, esta imensidão, este poder extraordinário que você olhando para as estrelas, você olhando para as galáxias através de um poderoso telescópio, e você vê as impressões digitais de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso também. E quando a Bíblia fala na vida eterna, diz que Deus, então, Ele arrumou um meio de que tudo isso de sobrenatural pudesse ser, de alguma forma milagrosa, processada e entrasse na nossa vida. Quantos entenderam? É por isso que, quando conhecemos a Jesus e cremos nele realmente, morremos para o nosso passado. Isso chama-se arrependimento. E uma nova vida, uma nova página se abre na nossa vida. Uma página sem borrões, sem manchas, sem lágrimas de culpa e de fracasso. Jesus faz coisa nova. O Evangelho é novidade de vida, é vida nova. A pessoa que se converte respira novidade, alegria, paz, porque a vida eterna entrou em sua vida. E quando Jesus começou esse texto, ele diz, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas são essas? O assunto do capítulo 14, 15 e 16. O que Jesus vinha falando no capítulo 14, 15 e 16? É muita coisa importante, mas eu vou tentar resumir, né? Porque nós não podemos entender João 17 sem entender o que Jesus disse antes, né? Então, Jesus foi enviado por Deus Pai
para estar entre nós. Amém? A Bíblia diz que ele tabernaculou com os homens. Ele coabitou com os homens. Mas isso não era suficiente. Outros líderes religiosos no passado viveram junto com os seus discípulos, mas não conseguiram perpetuar a vida que estava neles, na vida dos seus discípulos. Então Jesus, na verdade, foi como se transfigurado da carne para o espírito. Por isso que Paulo disse que Adão foi uma pessoa importante, ele foi o iniciador de uma raça. Mas Adão foi uma alma vivente. Se Jesus fosse uma alma vivente, nós não estaríamos aqui. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus tornou-se espírito vivificante. Amém? Isso quer dizer, ele entrou em nós através do seu Espírito. Amém? Jesus está aí? Aleluia. Então, quando você diz Jesus está aqui, você deve falar isso com alegria. Aleluia. Eu nunca me esqueço uma história, um livro que eu comprei, estava lendo sobre o avivamento do país de Gales, né? Eu já contei para vocês isso. Se vocês não quiserem mais ouvir as mesmas histórias, peçam para a Assembleia que me tirem daqui. Tá? Vocês devem estar cansados, né, das minhas histórias. Mas diz lá o livro que os jornalistas foram todos lá para o país de Gales para saber o que estava acontecendo, porque o mundo inteirinho estava noticiando o que estava acontecendo, né? Os campos, os estádios de futebol fechados, não tinha mais bares, os lugares de prostituição tudo vazio, e as igrejas lotadas, né? Então o mundo inteirinho queria saber o que estava acontecendo no país de Gales, e que avivamento é esse que está acontecendo. E diz que um jornalista chegou para o guarda de trânsito, né, que estava, aquele tempo, o guarda ficava no meio da rua, e ele chegou para o guarda de trânsito e perguntou: escuta, onde que está o avivamento? Né? E o guarda de trânsito estava cheio do Espírito Santo e falou: o avivamento está aqui. Muito engraçado, mas muito verdadeiro. Eu não sei se uma pessoa cheia do Espírito de Deus pode dizer: ele está aqui, com tristeza. Ele está aqui. Não, não pode ser assim. Ele está aqui. Então Deus proveu um meio em que Jesus tornou-se o Espírito que dá vida. Então, quando Jesus entrou em nossa vida, Ele introduziu o Pai em nossa vida. Então, nós fomos nascidos de Deus. Sabe que no Antigo Testamento não havia uma revelação muito clara de Deus como Pai. Alguns profetas, como Isaías, que foi um profeta evangélico, agora no bom sentido, né, irmãos, evangélico, porque ele tornou o evangelho tão claro com as suas profecias, né? Eu não sei se Isaías poderia se identificar com os evangélicos dos dias de hoje, não é? Então, queria fazer esta ressalva, né? Mas no Antigo Testamento não tinha uma revelação muito clara de Deus como Pai.
Deus se revelou muito no Antigo Testamento, mas essa revelação de Deus como Pai é do Novo Testamento. Amém? Jesus trouxe para nós. Aleluia. E eu creio que a palavra, quando nós estamos orando, o que mais deve alegrar o coração de Deus é quando nós dizemos, Pai. No centro da revelação da natureza de nosso Deus, está esta palavrinha que um muçulmano, que um budista jamais poderia dizer. Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um Pai que é Deus. Aleluia. E foi exatamente essa obra que Jesus realizou e ele vem contando no capítulo 14, 15, 16 e daí no capítulo 17 ele ora pela sua glorificação. Do versículo 6 ao versículo 19, vocês notaram claramente que é uma outra oração. E aqui Jesus está orando por quem? Por seus discípulos, por aquele círculo de discípulos que estavam com ele. Está claro para vocês? Jesus está aqui intercedendo por João, por Pedro, por Tiago, por aqueles seus discípulos. E do versículo 20 ao 24, Jesus está orando, sabe por quem? Por nós, pela igreja. Amém? Por aqueles que haveriam de crer, aqueles que seriam o resultado do trabalho dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E aqui então Jesus destaca a necessidade da unidade dos crentes. Para quê? Para que o mundo creia que Deus Pai o enviou a essa terra. E aqui eu quero fazer um parêntese, então, irmãos. Quando Jesus está orando por nós, Ele está orando por unidade. Irmãos, quanto mais madura é uma igreja, mais unidade ela desfruta. Quanto mais imatura é a igreja, menos unidade ela desfruta. Dizia um apóstolo chinês, que foi o Watchman Nee, que a bênção do indivíduo está na humildade e a bênção da igreja está na unidade. Jamais vamos ter unidade na igreja se esta igreja não for formada por pessoas humildes. Se formos um ajuntamento de pessoas orgulhosas, nós vamos nos dividir. E o diabo trabalha para dividir, para separar, para destruir, para matar o corpo de Cristo. Então Deus está trabalhando na nossa vida para nos conduzir ao amadurecimento, ao quebrantamento, a humildade, meus irmãos, é a base, é o alicerce, é o fundamento para todas as outras virtudes do cristianismo. Amém? Agora, não pense que é fácil ser humilde. A humildade vem pelo caminho da dor. Alguém aqui gosta de ser humilhado? Ninguém gosta de ser humilhado, né?
No entanto, muitas vezes aprendemos a humildade através do sofrimento. Mas então, irmãos, esta unidade de que Jesus está falando, ele diz que ela é essencial para que o mundo creia que Jesus é o Messias. Porque se nós formos desunidos, excessivamente críticos, intolerantes, desobedientes, rebeldes, e nós estamos então na igreja e dizemos que somos igreja e não temos vergonha de dizer que somos crentes. E as pessoas lá fora estão vendo isso. A contradição entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que nós estamos vivendo. Então, como que é a consequência? Essas pessoas não vão crer que Deus Pai enviou Jesus. Pastor Jorge Michian, da Argentina, nos contou certa vez, a mim e mais um grupo de uns 40 pastores, tivemos uma reunião com ele numa conferência, e ele disse que tinha um amigo judeu em Buenos Aires, muito amigo, e ele ia frequentemente na loja do seu amigo, e tinha dado um Novo Testamento para o amigo judeu, e o amigo judeu já tinha lido o Novo Testamento, e um dia ele falou: olha, Jorge, eu vou ser franco, eu já li muitas vezes o Novo Testamento, mas eu não consigo crer que Jesus é o Messias. Porque nós aprendemos que quando o Messias vem, ele une o povo dele. E vocês, cristãos, são muito desunidos. Então, não consigo crer. Então, qual é o problema daquele judeu? Não era o Evangelho, não era Jesus. Qual era o problema dele? É o que ele estava vendo na igreja, o que estava acontecendo na igreja. Então, Jesus ora para que haja unidade. Existem 3 bases para a nossa unidade. Primeira base é a nossa paternidade. É o nome do nosso Pai. Amém? A Bíblia então chama isso de regeneração. Nós nascemos de novo, mas nascemos de quem? De Deus Pai. Amém? Então aqui temos todos um mesmo Pai, que é Deus. Então primeiro fundamento de nossa unidade é o fato de que somos filhos de Deus e que o Espírito Santo que está em mim está em você. Jesus está em mim, Jesus está em você. É que nem a igreja em célula tem uma saudação muito bonita, né? Os irmãos de uma igreja em célula lá dos Estados Unidos. E eles dizem assim: o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. Então, somos filhos de Deus. E então esse é o primeiro fundamento da unidade. Amém? Por exemplo, dentro de uma família, às vezes os filhos têm problemas, eles brigam, mas não deixam de ser filhos, não deixam de ser irmãos, não é? Você já viu alguma criança briga com o irmãozinho e diz: ah, você quebrou meu caminhãozinho, também agora eu vou embora de casa? Já viu isso? Não tem jeito, não é? Não é assim que as coisas funcionam. Então, a paternidade espiritual é a primeira base, o primeiro estágio da nossa unidade. Mas é um estágio ainda
primitivo, né? Depois vem o segundo fundamento da nossa unidade. É através da santificação pela palavra de Deus. Jesus diz aqui nessa oração que a palavra de Deus santifica. A palavra de Deus separa-nos das trevas. Ela divide, tal como uma espada, entre aquilo que é santo e aquilo que é mundano. Basta você ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Amém? Aí, se você é um verdadeiro filho de Deus, você vai seguir a Bíblia. Se você é um falso filho de Deus, você pode até continuar vindo na igreja, mas você não vai seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus santifica. Veja, o primeiro fundamento está na regeneração. O segundo fundamento está na santificação. E o terceiro fundamento está na glorificação, que expressamos a vida divina às custas da morte do nosso ego. Isso significa vivermos a vontade de Deus aqui, agora, nesta vida, dentro deste corpo, como se já estivéssemos saído dele. Amém? Aleluia. Há uma discussão teológica, na qual não vou entrar aqui, se a glorificação é só para depois da vinda de Jesus, ou se ela pode ser vivida pelo crente aqui. Se ele pode ser tão separado por Deus, a ponto de expressar a vida divina aqui nesta terra. Sabe, meus irmãos, vou dizer, não a palavra de Deus, mas eu, pastor Paulo, opinando. Eu creio, porque eu tenho lido muitas vezes, pelo menos uma vez por ano, eu gosto de ler a biografia de homens de Deus. E já passaram por esse mundo, meus irmãos, homens de Deus, tão santos, que eu gosto de ler as histórias deles para perceber o quanto eu tenho que me humilhar diante de Deus para ser digno um dia de engraxar os sapatos destes homens. Então é por isso que eu leio, para que Deus me faça humilde, quebrantado. Então, homens de Deus passaram por este mundo e provavelmente estão ainda por aí, tão santos, que são capazes de expressar a vida divina. Mês passado faleceu o Dr. Russell Shedd. Ele foi professor de teologia na faculdade onde eu estudei e esteve aqui na nossa igreja 2 vezes. E dizia, eu senti muito pelo falecimento dele. Ele foi um dos homens de Deus que eu conheci. E a filha dele pôde dizer depois da morte dele que só poderia considerar que o pai fosse mesmo um pecador porque a Bíblia diz que é. Caso contrário, nunca viu nenhum traço no pai que pudesse dizer, meu pai é um pecador. Meus irmãos, Dr. Shedd era um homem que nós, no seminário, nos orgulhávamos de tê-lo como professor. Era uma pessoa que podia abrir numa mesa a Bíblia
nos mais diferentes idiomas e ler e interpretar, sem, contudo, nunca expressar uma opinião orgulhosa, arrogante sobre a interpretação da Bíblia. Um homem de Deus. Então, eu entendo, e aqui eu estou dando a minha opinião, que alguém com a graça de Deus pode ser tão santo pela palavra de Deus que expresse aqui a vida de Deus. Eu penso que o apóstolo Paulo estava se referindo a isso quando ele disse que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. Será que você já esteve em algum lugar que você inspirou e você perguntou, de onde vem esse perfume tão delicioso, não é? Assim deveria ser a vida de um filho de Deus. Onde ele entra, ele perfuma todas as coisas. Eu estou andando aqui ao redor da mesa e estou sentindo o cheiro de pão. Então parece que Deus está querendo me dizer para parar de falar e tomarmos a ceia, não é verdade? Mas, então eu queria deixar com vocês que o tema central da oração, então, é que Jesus quer se manifestar. Ele quer ser glorificado, porque ele sendo glorificado, ele glorifica também o Pai. E ele e o Pai, então, pelo Espírito Santo, vêm para ser revelado e glorificado através de nós, como seu povo, a sua igreja. Amém? E se isso acontece, o mundo cairá de joelhos diante daquele, daquele que é digno de louvor, honra e glória para sempre. Ao único Deus, Salvador nosso, por meio de seu Filho Jesus Cristo, seja a honra e a glória, o domínio e o poder para sempre. A Ele pertence a glória de todos os reinos dos céus e da terra, hoje e para sempre. E por obra de sua imensa e generosa graça, nós, pecadores, redimidos e perdoados, através do nome de Jesus, estamos nesta tarde diante de sua mesa. Isto quer dizer, filhos, eu vos tenho perdoado os pecados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas vidas. Pai, te bendizemos nesta tarde, em que olhamos para o horizonte, o sol se põe, mas o sol da justiça, Jesus Cristo, Ele que traz salvação debaixo das suas asas, segundo Malaquias 4, este sol há de brilhar por toda a eternidade, e há de brilhar na Nova Jerusalém celestial, para onde estamos caminhando, Senhor. Senhor, seja glorificado o teu nome. Senhor, perdoa os pecados da tua igreja, Senhor. Abençoa este pequeno povo. Santifica, Senhor. Separa deste mundo. Pai, dá-nos a alegria de sermos um só corpo em Cristo Jesus. E nos lembramos daquela noite em que o Senhor foi traído. E que o Senhor, tomando o pão, disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos em memória de mim.
De semelhante modo, tomando o cálice da mesa da Páscoa, disse: este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, firmada com o meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Senhor, a Tua palavra nos convida a nos examinarmos, se de fato estamos vivendo segundo este ensinamento, segundo este caminho que chama-se a vida nova em Cristo Jesus. Se não, Senhor, por favor, perdoa-nos, renova-nos, santifica-nos, dá-nos grande prazer de Te chamar de Pai. Cura, Senhor, a Tua igreja, santifica e glorifica o Teu povo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero pedir ao irmão Jurandir e Exilta, Paulo e Marisa, que venham aqui para nos ajudar a servir a mesa. Os irmãos vão cantar um hino, um cântico. Enquanto eles estiverem cantando, nós viremos e nos serviremos do pão e do vinho e voltaremos aos nossos lugares para cearmos todos juntos depois. Se alguém não tenha descido as águas do batismo ainda, aguarde até que possa firmar uma aliança com Jesus nas águas do batismo, tá? É uma orientação da palavra, primeiro o batismo, depois a ceia. Então podem vir, queridos irmãos. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Isaías que somos um jardim bem regado. Que esse jardim seja regado pela graça e o amor do Pai. A igreja é uma família. Nós queremos celebrar isso em unidade.